aqui com a gente o doutor Ricardo Ramos. Eu disse agora há pouco que era advogado da doutora Daniele, mas na verdade era um conselheiro da família, e veio falar com a gente sobre o que aconteceu, né? Quer dizer, ele não estava lá, mas o que ele soube o que aconteceu na terça-feira, quando a doutora Daniele foi encontrada morta, só que as fotos que a gente está vendo, que a Justiça está questionando, o Tribunal de Justiça está questionando como é que aquelas fotos foram para a internet e não tem uma foto da pessoa que cometeu o suicídio pendurada na grade, está no chão. Eu vi as fotos e a gente vai começar a partir de agora com o doutor Ricardo Ramos. Primeiro, é um prazer e muito obrigado por ter vindo aqui ao programa. O prazer é todo meu. Não queria estar aqui nesse momento hoje para falar sobre esse caso, porque é um caso que mexeu com os corações de muitas pessoas, sejam elas pessoas que... Só um minutinho que ela vai lhe colocar o microfone aí, aqui, que é para a rede social da Rádio Jornal, a minha amiga Isa, para a gente disponibilizar também para a rede social da Rádio Jornal. Meu amigo Décio, aquele abraço. Boa noite, doutor Ricardo. Então, infelizmente, eu queria estar aqui hoje para a gente comentar, para a gente conversar sobre outros casos, sobre outros fatos, e não o autoextermínio de uma pessoa que passou por 1001 problemas e findou por ceifar sua própria vida, onde a justiça que deveria condená-la através do conselho de sentença no tribunal de júri, mas infelizmente ela foi arrancada de um hospital onde o psiquiatra não deu alta, foi levada para uma audiência de custódia. O judiciário descartou, isso mesmo, o judiciário descartou o exame psiquiátrico, onde ela não deveria ter recebido a alta, porque a lei diz que o juiz é o perito dos peritos, como se o juiz tivesse feito medicina ou algum curso na área de medicina, e simplesmente foi dito na audiência de custódia, ela disse de forma bastante categórica que ia tirar a própria vida, e a justiça, mesmo assim, a mandou para o presídio feminino, onde em poucos minutos, no presídio feminino, ela fez o autoextermínio. Ela saiu do hospital já dizendo que ia tirar a própria vida. Questão de minutos, de horas, ela já estava morta. Ela disse em casa, ela disse no hospital, ela disse ao juiz. Isso espero que tenha sido gravada a audiência de custódia, porque ela disse ao juiz, eu não vou falar aqui se é juiz ou juíza, para preservar também o próprio juiz ou a juíza, ela disse tudo isso, e o que a promotoria informou foi que ela estava boa, estava falando com a... Mas tem laudo médico que ela estava ruim. Tem laudo médico, sim, senhor. Tem laudo, não só um, mas vários laudos médicos, principalmente do psiquiatra particular dela. Eu acho que seria um mínimo prudente que ela passasse por um perito da própria justiça, do próprio Poder Judiciário. E ela não passou. Ela não passou. Ela foi levada para o Prefem, onde todas as pessoas que estão no sistema prisional sabem da deficiência no atendimento aos presos em relação a qualquer tipo de problema, não só de saúde mental, mas qualquer outro tipo de problema. E lá eles falaram que não, nós temos psiquiatras, nós temos todo o aparato para atendê-la quando necessário, mas na verdade isso nunca existiu. Eu tenho 18 anos de profissão e nunca tive a sorte de encontrar um presídio nesse sistema ideal que a Secretaria de Justiça diz que tem. Não tem. Lá tem no máximo um técnico de enfermagem. Então, esse foi o segundo erro, porque para mim o primeiro erro partiu do judiciário, que tirou ela da São Marcelo, doente,
ela mal conseguia andar, porque ela estava sofrendo de borderline, é uma síndrome muito severa, tira fome, ela já tinha emagrecido 17 quilos, ela não tinha condições de deambular normalmente, ela sempre fraca, caindo no chão, sempre fraca, caindo no chão, e isso é que deixou a gente mais assustado pela proeza de conseguir subir numa grade de mais num muro, numa parede, né, escalar numa parede de mais de 3 metros de altura, fazer uma teresa. Para quem não sabe, teresa é uma trança de vários lençóis, como se ela fosse uma presidiária já veterana, porque a gente tem que observar isso, como se ela fosse uma veterana, porque é muito difícil se fazer uma teresa. Então, como é que ela lançou aquela teresa lá em cima, a mais de 3 metros de altura, naquelas grades, e como é que ela fez o seu autoextermínio de forma tão absoluta e de forma tão bem confeccionada. Bom, na cela tem o que na cela? Porque nas fotos a gente viu um ferro que segura o soro. Ela tem uma foto, não tem foto nenhuma, ela pendurada na grade. Ali é um desfibrilador, está ali naquela foto. Pronto, vamos lá. O que é que tem no cenário? No cenário. O que é que tem no cenário? No cenário tem uma colher na mão dela. Tem uma colher na mão dela. Uma pessoa ela está só com uma chinela no pé e um papel higiênico perto dela e alguns lençóis. Exato. O que tinha na sala era exatamente isso, e chama a atenção que uma pessoa que comete o autoextermínio esteja segurando uma colher. Chama muita atenção isso. O papel higiênico ali do lado. Chama a atenção que na cena do autoextermínio não tem uma cadeira, não tinha uma maca, não tinha uma cama, não tinha nada para que ela pudesse se apoiar para amarrar a teresa, a trança. Não tinha nada. E depois pular para a morte. E depois pular para a morte. Não tinha nada disso. Existia lá, assim, um material da própria SAMU, que foi lá para formalizar a morte dela. Tão somente isso. Agora, quando o SAMU chegou, ela já estava no chão, alguém tirou, porque a foto é no chão. Além disso, ainda tem um soro. O scalp. Ela está com o scalp. Exato. E o ferro que segura o soro, né? Sim. Quem conhece o hospital sabe. Aquele ferro estava ali por quê ali dentro? Ninguém sabe por que aquele ferro estava ali dentro, até porque aquela cela ali é o que a gente chama de RO, é uma cela que a gente mais conhecida como tranca, onde as pessoas passam uma quarentena até entrarem no convívio com os outros presos. Então, depende do presídio, 5 dias, 7 dias, 15 dias, depende muito do presídio. Então, ela estava no RO, sozinha no RO, não tinha ninguém lá dentro. No RO não existe cama, não existe nada disso. E lá, Dr. Fábio Trindade, o advogado da causa, ele foi bastante veemente ao dizer: ela vai se matar. E os próprios agentes prisionais disseram: não, ela está muito boa, ela chegou aqui hoje como ela chegou da vez passada. Ela está boa. E ela passou pela enfermaria, depois foi para o RO, e lá ela ficou e nunca mais saiu, a não ser o corpo dela. Foi comprovado já, pelo menos eu vi um delegado falando, que ela quebrou o pescoço, é isso? Já foi comprovado, na autópsia, já foi comprovado que ela quebrou a cervical e morreu. O que também existem rumores de que alguém jogou, olha só, existem rumores de que alguém jogou pelas grades a Teresa para ela, já preparadinha para ela se matar. Então isso soa muito estranho. Soa muito estranho.
que o presídio não tenha tido a... Eu já fui repórter de rua e vi muitas coisas desse tipo, homicídio, suicídio. A SAMU, quando chega lá, ninguém chama a SAMU. O médico que vai já sabe que a pessoa está morta, não tira. Quem tira, só quem pode tirar é a perícia, a criminalística, né? Por que tiraram ela da grade? Só quem pode tirar, modificar qualquer seja uma chave, só quem pode mexer na cena do fato, né, é a polícia técnica. Até porque isso, se você modificar qualquer coisinha de um lugar para o outro, isso fere o que a gente chama de cadeia da custódia das provas. Porque é através de um objeto que a gente chega na conclusão definitiva do que aconteceu. Você é advogado criminalista também? Sim. Pronto. Sim. Eu sou leigo, mas pela foto, pelo tempo que a gente tem de trabalho, ali tinha um aparelho de aferir a pressão, tinha na cena. Qual foi o objetivo daquela foto ali? Um aparelho tinha um desfibrilador e ela continua pode ver, com o soro no braço. O scalp, que é aquele aparelhozinho para injetar o soro, ele já veio desde a São Marcelo. Que era para ela continuar tomando os medicamentos dela. Só que não botaram os medicamentos nela. Esse é um fato. Aquelas fotos que a gente viu ali são fotos que destoam totalmente da realidade de um local onde houve um suicídio. O que deu para entender que o SAMU chegou lá, isso aí não é verdadeiro. É o que deu para entender pela cena do crime. Que ainda tem ainda uma máscara de oxigênio ao lado da foto. Alguém tirou lá para tentar reanimar. Isso. Fizeram, veja bem, eu não vou aqui dizer que o SAMU mentiu, não posso dizer que mas foi a Polícia Penal mentiu, mas a SAMU foi lá sim. Mas aquela foto lá, tem um pé de uma pessoa lá naquela foto? É do Aqueles SAMU? pés são dos agentes da SAMU. O SAMU tem experiência grande para fazer isso. O desfibrilador também é da SAMU. Bem, mexeram totalmente na cena do... Não é crime, né? Porque ela que se matou, mas na cena do fato. Mexeram totalmente. E eu acredito que isso vai complicar demais as investigações. O que deu para entender com o pessoal do SAMU, e eu não estou defendendo ninguém, é o que deu para entender pelo que a gente viu pelas fotos, que alguém sentiu que ela estava viva ainda, tirou para reanimar, coisa parecida. Eu espero que tenha sido isso. Porque não há verdade que não apareça. E ela vai aparecer. Um amigo meu, acho que tem uns 2 anos, cometeu um suicídio na casa. Chegou o SAMU, chegou tudo, o SAMU viu que não tinha mais vida mais, não mexeu. Só vou mexer quando a criminalística chegou. Nem o ML. Quem tem que primeiro mexer no corpo é a criminalística. Isso acontece não só quando tem suicídio, quando tem crimes de homicídio, mas também em vários outros tipos de acidentes, crimes. Né? Acidentes, até uma apreensão de tóxico. Não pode mexer na cena do crime. O Instituto de Criminalística tem que ir lá, tem que recolher, tem que isolar por exemplo, digamos que seja cocaína. Tem que isolar tudo aquilo ali, pegar com luvas, botar num saco plástico, para que depois a gente possa pedir o exame das digitais, para ver se a pessoa realmente portou aquela droga. E isso, infelizmente, não é feito aqui em Sergipe. E com todo o respeito ao judiciário sergipano, o judiciário endossa. Isso quebra a cadeia de custódia das provas. Dificulta muito o trabalho do criminalista. A gente ter essa dialeticidade com a promotoria de justiça, quando a própria justiça ela endossa essa quebra da cadeia de custódia das provas, como aconteceu agora com a doutora Daniele, lá no presídio feminino, onde era uma tragédia altamente anunciada e não se tem a mínima condição da dinâmica dos fatos, dado que tudo foi mexido lá. E o que chama muita atenção, como é que uma pessoa se mata, como é que uma pessoa executa seu próprio autoextermínio e com uma colher de plástico na mão.
Não, o que me chamou também a atenção foi ela estava só com uma chinela. Exato. Com uma chinela só. Com uma chinela só. E, repito, chama muita atenção. Aquele papel higiênico não, porque alguém ali que estava Sim. tentando alguma coisa, sei lá, não sei o que aconteceu, colocou o papel higiênico na cena. Na cena dos fatos, dá para levar a crer que ela pode ter sido ajudada a cometer isso? Dá sim. Dá, né? Dá para crer que ela pode ter sido ajudada, seja de forma dolosa ou culposa, mas com certeza a gente pode fazer uma ilação, porque só a criminalística é que vai ter essa exegese, essa anamnese das coisas. No primeiro momento, o delegado já tem as digitais dela na grade, né? Tem que ter as digitais dela na grade. Porque ela estava muito fraca, né? Para subir Ela não conseguia nem ficar em pé. Ela mal conseguia ficar em pé. O que chama atenção é aquela foto que sai a grade com mais de 3 metros. Como é que se chega naquela grade sem uma escada, um banco, e todo mundo sabe que quando você coloca uma escada, coloca lá a Tereza, uma corda, para cometer o suicídio, tem que empurrar a proteção que você subiu. Escada, o banco, que é para descer. Exato. Já começa Não tem nada disso na cena do crime. Não. Pelo menos nas fotos. Já começa como eu disse no início. Como é que ela tinha essa habilidade de fazer uma Tereza, uma trança? Só uma pessoa que já está há muito tempo conseguiria fazer isso. Só uma pessoa que tem conhecimento de como fazer aquilo ali. Agora, com um detalhe, estou falando só porque eu vi nas fotos. Os lençóis estavam espalhados, não tinha formato de Tereza, não. Não tinha. Nada ali demonstrava a Tereza. Filme, o senhor é criminalista, sabe disso, já foi para vários presídios, viu como é que é feito, né? Ninguém faz uma Tereza simplesmente bem seguro, né? Isso. E alguém desfez a Tereza, foi? Pois é. Porque o lençol está espalhado. Ou alguém desfez a Tereza, ou levaram a Tereza. Não é para rir, mas... Infelizmente não é para rir, mas seria cômico se não fosse trágico, né? Seria como se não fosse trágico. É aquilo que você falou. Cadê a cena do crime? Cadê a cena do crime? Foi tudo mexido. Então, o maior erro foi esse. Aliás, o segundo maior erro, que o primeiro erro foi tirar ela de um hospital, ir para audiência de custódia e ser lançada no presídio. Quando ela disse que ia se matar, e ela cumpriu tudo que ela fez. Ela cumpriu tudo que ela fez. E ninguém se preocupou com isso. Ninguém se preocupou com a saúde mental de uma pessoa num país que nós não temos uma legislação específica sobre saúde mental. Alguém aqui está ouvindo e pode querer fazer esse questionamento. Paulo Roberto, não foi ela que está sendo acusada de ter matado o marido, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não justifica a outra, É, né? porque a gente não está aqui questionando se ela matou ou não, porque não cabe aqui a reportagem. A gente está falando do fato que aconteceu na terça-feira. Exatamente, até porque esse Mas fato... em cima disso, ela continuar dizendo que era inocente? Não, veja bem, ela nunca ela afirmou que era inocente. Nunca afirmou. O que seria provado através da banca de advogados dela seria outros motivos. Um exemplo, estou dando aqui como exemplo, uma legítima defesa putativa. Ninguém sabe o que estava acontecendo com ela entre paredes. Ninguém sabe o que acontecia com ela no decorrer dos anos. Ninguém sabe se houve uma ameaça real contra ela. Ninguém sabe se ela também foi ameaçada caso ela fosse a DAGV fazer algum tipo de denúncia. Então, assim, isso cabe à assessoria jurídica dela falar. Cabe à assessoria dela falar. Mas o que eu posso dizer claramente, é que não só ela, eu não vim aqui para falar apenas de Daniele Barreto. Eu vim aqui para falar que não só ela, mas toda uma população carcerária no estado de Sergipe padece dos mesmos problemas que aconteceram no dia de ontem. Falta de atendimento psiquiátrico, psicológico, médico no local. Então, essa história de que os presídios estão altamente aparelhados com psiquiatras, com médicos, com fisioterapeutas, isso é o mundo ideal, isso não existe. Estão assistindo muito filme americano. O SAMU chegou que horas e que horas ele foi avisado? Qual foi o tempo de chegar até
o presídio? Veja bem, ele chegou rápido, o SAMU, chegou rápido, porém, a doutor Fábio Trindade já estava lá, outras pessoas também, a Raquel, que estava acompanhando ela, uma enfermeira muito competente, amiga da família, já estavam lá, souberam lá da morte, antes mesmo do SAMU chegar, e é como eu disse. Mas eles não entraram de imediato? Não entraram de imediato, não deixaram que eles entrassem. Não deixaram que eles entrassem. Toda a cena do autoextermínio, ela foi exterminada, ela foi abstraída, apagada. Apagar, né? O advogado dela já estava lá, quando recebeu a informação do suicídio, mas ele não entrou. Não. Nem ninguém da família Não. entrou. Ele estava no parlatório. Esperando por ela? Esperando por ela, para conversar com ela. Então ela passou pela enfermaria, da enfermaria ela foi para a tranca, da tranca ir para o parlatório e não chegou a passar pelo parlatório para falar com o doutor Fábio Trindade. É isso, está muito nebuloso e merece uma investigação bastante profunda, porque esse fato está causando notoriedade porque foi uma médica, diante de toda a repercussão do caso, mas a gente tem que pensar que isso acontece diariamente em praticamente todos os presídios do estado. Ministro, um minutinho, vou para o intervalo e volto já com o doutor Ricardo, aqui falando do fato que aconteceu com a doutora Daniele, no dia de terça-feira, no presídio de Nossa Senhora do Socorro. Narciso Enxovais informa a hora certa. 14 horas. Começou na Narciso Enxovais, A grande feira livre do lar. canecas em porcelana, só R$ 5,99. Cobre leito dupla face queen, R$ 59,99. Fronha por R$ 2,99. E lençol casal só R$ 19,99.